Por que pedimos e não recebemos? Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje a gente vai estudar Tiago capítulo 4. Eu quero que você fique até o final dessa aula, porque a resposta dessa pergunta a gente vai descobrir aqui hoje. Vamos nessa? Bom, pessoal, para a gente começar, eu quero te convidar a orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, para mais uma aulinha Tua. A gente te pede, Pai, que consigamos entender as Tuas Escrituras e verdadeiramente praticar elas na nossa vida. Por favor, esteja conosco nessa aula. É o que eu te oro e te agradeço, meu Deus. Amém. Amém? Vamos lá, pessoal. Capítulo 4 da carta que Tiago escreveu. O meu título diz assim: A origem das contendas. Vamos ler alguns versículos aqui e a gente comenta junto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha só, esses 3 versículos aqui já de cara respondem à pergunta: por que a gente pede e não recebe, meu Deus? Obviamente, aqui Tiago está escrevendo que a gente pede mal. Mas o que seria pedir mal? Numa oração nossa, a gente pedir a Deus alguma coisa que seja mal para nós, ao ponto de não recebermos. Porque, claro, Deus nos ama tanto que Ele não vai conceder uma coisa que venha nos prejudicar. Então, Natan, como é que eu saio dessa dúvida? Como é que eu, então, peço corretamente? É claro, a gente, muitas vezes, pedimos coisas que vão saciar os nossos prazeres, as nossas vontades, o nosso ego muitas vezes. A gente pede coisas para ostentar, a gente pede coisas supérfluas, a gente pede muitas coisas assim que não vão de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida, que é salvar a nossa alma, que é que o nosso coração seja um coração muito mais quebrantado, muito mais amável, muito mais amigo. Então, quando a gente pedir, que a gente peça de acordo com a vontade do Senhor. Natan, então qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que a gente permaneça firme no seu caminho. A vontade do Senhor é que a gente jamais esqueça as suas promessas. A vontade do Senhor é salvar a tua vida, a minha vida e a da nossa família. Então, que os nossos pedidos, as nossas petições venham a ser de acordo com o que está escrito, de acordo com as promessas que Ele deixou para a gente, fazendo com que o nosso coração seja muito mais quebrantado a cumprir, a fazer a boa obra dele aqui na terra, a multiplicar a mensagem, a ir adiante no Evangelho, mergulhar profundo na palavra. Por quê, pessoal? Porque as demais coisas, o que eu diria, as demais coisas materiais, isso o Senhor sabe que precisamos. E uma vez que Ele sabe, Ele é nosso Pai, Ele concede de acordo com as nossas necessidades, para que a gente não saia do caminho dEle. É por isso que o Senhor atende quando pedimos de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E só tem a acrescentar no nosso coração, mesmo que seja vontades que para nós, para a nossa carne, sejam dolorosas, sejam difíceis, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas, inclusive o que é melhor para a tua vida e para a minha vida, porque somos filhos dele. Certo? Então vamos continuar aí. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que incrível essas passagens aqui, esses versículos que Tiago escreve para nós. Um grande detalhe aqui é com ciúmes. Então, uma vez que fomos regenerados por Jesus Cristo, que reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa alma e estamos numa caminhada de arrependimento dos nossos pecados, Jesus Cristo falou que o Espírito Santo habitaria em nós. O nosso corpo seria o templo, a casa do Espírito Santo. Então, quando ele coloca aqui, é com ciúme que Deus vê o nosso corpo, nós, nos rendermos às coisas mais que existem no mundo, sendo que o próprio Espírito Santo habita em nós. É como se a gente traísse, se a gente adulterasse, quando cometemos um pecado, uma falha, porque o Espírito Santo está em nós, está dentro de nós. Muitos dizem, que é aquela vozinha que a gente escuta para não cometer o erro, não cometer a falha. Então é com ciúmes que o Espírito anseia em habitar no nosso coração. Essa é a verdade aqui que Tiago está deixando para a gente. E mais, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resista ao diabo, porque ele fugirá de vós. Então aqui está uma grande pista da nossa caminhada contra o pecado, na nossa resistência contra o mal. É resistir, pessoal, porque muitas vezes cobiçamos o mal, somos tentados a fazer o erro, a falha, mas se mantivermos o nosso coração resistente, Satanás irá fugir, ele não irá ganhar essa batalha, porque estamos numa guerra e essa guerra vai durar a nossa vida inteira. Algumas batalhas a gente resiste, outras a gente cede, a gente falha, mas a guerra precisa ser ganha resistindo a Satanás, porque ele não tem poder, está escrito aqui, ele irá fugir. E para resistir, a gente precisa estar mergulhado em Deus, mergulhado nas suas palavras, porque no dia mau, no dia da tentação, a gente possa lembrar das promessas, a gente possa lembrar que temos um Pai, temos o Espírito Santo que sente ciúmes, porque deseja, anseia habitar aqui em nós. E nós não podemos fugir de Deus, sair, se afastar de Deus, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos mantém longe de Deus. É como escamas nos nossos olhos. Ele não quer que a gente veja a grandeza, as promessas de Deus. Ele quer manter a gente afastado. Por isso Satanás e os seus demônios anseiam para que a gente caia, para que a gente falhe, porque isso irá nos afastar do Senhor. Mas temos Jesus Cristo, que nos lavou, nos purificou, pagou na cruz todos os nossos pecados. Então a gente precisa, sim, reconhecer Jesus como a nossa única saída, o nosso único Salvador, porque é por intermédio dele que alcançamos a salvação e somos redimidos dos nossos pecados, tão somente se nos arrependermos dele. Amém? Continuando, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, pessoal, a gente precisa sim converter o nosso riso em pranto quando pecamos. E que a gente se humilhe na presença do Senhor, porque ele é fiel e justo para cumprir a promessa que deixou para a gente. A promessa que teríamos os nossos pecados redimidos se nos arrependermos. É uma vergonha para nós quando pecamos. Imagina o Todo-Poderoso Deus olhando 24 horas para você, te vendo falhar. Ou seja, que alegria nisso. Quantos risos há nisso? Não. Há tristeza.
Porque se a gente não se arrepender das nossas falhas, nós iremos trilhar um caminho de destruição da nossa vida. Então, há tempo de nos redimirmos perante Jesus Cristo, nos arrependendo e confessando os nossos pecados, não voltando mais atrás, não fazendo o que antes a gente fazia de errado. Amém? Vamos lá, versículo 11, meu título diz assim: a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem somos, pessoal, para ficar apontando falha na vida dos outros? Porque somos pecadores, redimidos pela graça, pelo amor que Deus encontrou em nós, ao ponto de entregar seu único Filho Jesus, porque nos amou, para que Jesus pagasse pelo nosso erro. Ou seja, devemos julgar? Devemos apontar dedos? Não, porque também somos pecadores. Também carecemos da misericórdia de Cristo na nossa vida. E que, com isso tudo, a gente possa caminhar verdadeiramente seguindo os passos de Jesus Cristo rumo aos céus. Amém? Continuando, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha só, algumas palavras que o apóstolo Tiago deixa aqui como ensinamento para a nossa vida. Que a gente viva o dia de hoje. Se a gente tem alguma coisa para resolver com o nosso irmão, que seja resolvida hoje. Não perdure uma angústia, uma falta de perdão, um mal para o dia seguinte, porque não sabemos o que sucederá amanhã. Se nós, em toda prepotência, planejamos o futuro, esperamos coisas do futuro, sem antes reconhecer que, se o Senhor quiser, isso ou aquilo sucederá, estamos sendo arrogantes, estamos sendo prepotentes, porque falta em nós o reconhecimento de Deus na nossa vida. Porque amanhã ninguém, absolutamente ninguém sabe o que irá acontecer. Somente Deus. Então o dia de se arrepender é hoje. O dia de nos convertermos ao caminho de Jesus Cristo é hoje. O dia de perdoar, pessoal, é hoje. O dia de amar é hoje. Não deixa isso para o dia seguinte, porque não sabemos. Então tudo que você precisa resolver, resolva hoje, agora. Nesse instante, se você tem que ligar para alguém, ligue agora, porque não sabemos. A lição que Tiago deixa para nós é: ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente está vivendo o hoje, o agora, e o agora é esse. Aprendermos de Deus, aprendermos das Santas Escrituras. Essa é a verdade, essa é a verdade. E eu quero te fazer esse convite para que você, que ainda não conhece Jesus Cristo, que ainda não sabe que Ele é o Salvador da tua alma, eu quero te fazer esse convite te apresentando o Salvador único, exclusivo da nossa vida. É Jesus Cristo. Se a gente almeja estar um dia com Deus nos céus, o único caminho é Jesus Cristo. É por intermédio dele que temos os nossos pecados perdoados. Então somente se nos arrependermos dele. Então a chance que estamos tendo é hoje.
Confesse os seus pecados com a tua própria boca aí. Confesse a Deus, faça uma oração a Deus. Se arrependa das tuas falhas e não volte a cometê-las. Reconheça Jesus como o seu Salvador. Jesus Cristo, o meu Salvador. Fale isso a Deus, reconhecendo, confessando e se arrependendo. Essa é a chance. É com isso que eu quero finalizar a aula de hoje. Amém? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de Tiago, capítulo 4. E ainda não acabou. Falta o capítulo 5 na próxima aula. Te vejo lá. Tchau!